E aí, o que eu queria saber de você, cara? Como é que você faz para mostrar para um sueco o brilhantismo de colocar a marca deles no pior time do mundo lá no Brasil, cara? Isso eu acho demais, cara, porque isso tinha circulado, ninguém viu o valor, vocês chegaram e transformaram isso no possivelmente o melhor e maior case de sucesso de advertising da indústria do jogo, cara. Conta isso aí para mim, por favor. Legal, essa pergunta é muito curiosa, porque teve ideia reprovada antes de chegar no Ibis, tá? Eu posso contar depois para vocês, mas acho que a grande é, questão que está por detrás dessa negociação é quando a gente foi ver, a gente se deparou com o mercado, tudo comprado, né? Como que a gente pensa diferente? E isso é uma coisa muito DNA da Bold, né? A gente trabalha lá na ousadia de acreditar que qualquer formato de comunicação ele pode mover pessoas, produzir mudanças e gerar negócios. E aí a gente sempre gosta de buscar caminhos ousados, diferentes, né? Então acho que tem tudo a ver com, inclusive, com o nosso nome. Mas a questão do Ibis, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi selecionar um produto para trazer a Betson para cá. Então, assim, e a gente identificou dentro de todos os produtos que a Betson tinha, cara, que tinha uma coisa muito legal, que era um produto que chamava Betson FC, que, no final das contas, era o Oceano Azul, porque era um produto que as outras casas não tinham, as que já estavam operando aqui no Brasil, que era um produto muito análogo ao que o Cartola tem, É um fantasy. um Fantasy Games, É. e você podia escalar. E aí entrou a primeira questão de como a gente vai trazer a Betson para cá. Que era assim, cara, poderia. O Cartola, enfim, é uma coisa, enfim, líder total, né? Lá da emissora do Plim Plim, então, ajudada, inclusive, por quem tem os direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão. Então, você vai lá, escala seu time e participa lá do teu torneio. E aí a gente falou assim, cara, tem uma coisa interessante. O brasileiro que gosta desse tipo de coisa, que já está no universo aí de apostas e que é muito grande, ele tá circunscrito a essa experiência, né, de apostar e de construir os seus times só dentro do Brasileirão. Só que a Betson tinha os outros torneios. Então tinha Champions League, então tinha Copa Libertadores, então você podia montar o seu time em outras ligas. E aí, por conta disso, a gente falou, cara, aqui tem um Oceano Azul, que se a gente chegar através desse produto, ninguém tem, a gente não vai brigar com as 400 casas, a gente vai brigar com o Cartola e como um meio de entrada. E o E produto também é fantástico, né? o produto é muito bom. Da Ele premia. Scout Gaming, né? Esses caras eu vi nascer, literalmente. No escritório do meu antigo sócio na Suécia. Hoje ele está na bolsa Scout. Eles fizeram esse fantasy que é muito legal. E é o que você falou, tem esse diferencial. Você tem os outros torneios, né, Champions, etc., o que Cartola não tem. Exato. O Fantasy sempre foi um instrumento de engajamento para nossa Muito indústria lá legal, fora. muito Sempre, em grande. todas as feiras você vê lá o pessoal do É. Fantasy. A Sport Radar investia em dados que alimentariam o Fantasy justamente para O reverter. Scout é alimentado Exato. por Sport Radar. Ele entra numa categoria de produtos que a gente costuma chamar de betting stimulation. Ele é um jogo por si só, mas ele também te aproxima de um. Nesse período que ele está falando, que o Rod está falando, a indústria nossa ainda era uma indústria inicial, embrionária. Ainda tinha um esforço para você aproximar de uma maneira não tão óbvia para a indústria do jogo. Exatamente. E você tem uma questão de premiação também que estimula a questão da aposta, que é quando você joga o Cartola, você tem uma premiação final. Você tem que jogar as 38 rodadas para receber a premiação e tudo mais. E nessa modalidade você tem as apostas por rodada. Então você pode ser premiado. Você pode ser premiado. Como a indústria simplesmente nasceu nos Estados Unidos. Exatamente. E a gente falou, cara, a gente tem aqui uma questão de comunicação, que a gente posiciona a empresa, posiciona o produto no Oceano Azul, não tem outra competidora, e ao mesmo tempo você estimula com esse Daily Fantasy, com essas premiações, né, muito mais frequentes, inclusive a ele entrar e depois
fazer um cross aí com outros jogos e tudo mais. E aí, nesse momento, a gente criou um conceito que, cara, foi muito legal. Foi um conceito que, assim, agora todo mundo pode jogar com os melhores do mundo, até você. Então, basicamente a gente sabe que os nossos melhores jogadores não jogam no Brasil, né? Tem incríveis jogadores, mas assim, aqui é uma máxima no sentido de a maioria dos melhores jogadores jogam na Europa e do mundo. E quando você tem uma Champions League, cara, você pode escalar o Messi, você pode escalar o Cristiano Ronaldo, você pode escalar o Mbappé, você pode escalar o Haaland, né? Claro. Então, e os nossos. E os nossos também, né? Você pode escalar aqui o Campeonato Brasileiro e por aí vai. E aí, esse conceito foi um conceito muito legal, porque se todo mundo pode jogar com os melhores do mundo, até você jogador, e a gente falou, cara, até você jogador, até você time, enfim, cara, até você, cara, por que não o pior time do mundo? E a gente entrou nesse questionamento interno. Eu me lembro assim dos vários brainstorms, assim, o quanto a gente falou, cara, mas isso aqui é muito ousado, como que a gente vai vender para os caras o pior time do mundo? Não faz, assim, é muito pouco cognitivo, né? Assim, cara, vou estampar minha marca no pior. A gente teve esse tipo de questionamento, mas espera aí, eu vou colocar minha marca relacionada o pior time do mundo, a pior casa do mundo, é isso que vão pensar, né? É a coisa o cognitivo da racionalidade. O link é imediato. Exatamente. E aí eu acho que teve uma coisa assim, acho que a primeira, né? A gestão brasileira aí, o André e mais a turma que já estava aqui. Eu me lembro do dia que a gente apresentou assim, cara, o André, acho que a risada mais incrível que ele deu de todo o tempo que eu conheço ele foi aquele dia, né? O cara, ele deu uma risada muito genuína e ele respondeu na hora, o Ibis, né? Por que não o pior time do mundo? O Ibis, do tipo assim, é sério isso? E o que é interessante, porque embora a gente tenha essa alcunha do pior time do mundo, quando a gente vai olhar na prática, o que a gente tem? A gente tem o time que tinha o quarto maior engajamento do Twitter do mundo Brasil. Do mundo. Baseado no humor, bastante. Humor. Do mundo. Então, assim, maior engajamento no Twitter de um time brasileiro, o Ibis, que todas as suas propriedades faziam com que o time estivesse entre os 30 maiores clubes do Brasil, entre audiência e engajamento dentro das suas propriedades digitais. E o que você tem? Cara, zero rejeição. Exato. Zero rejeição. Zero rejeição. O São Paulino gosta do Ibis, o palmeirense, o flamenguista, o vascaíno, o cruzeirense. No mínimo não se incomoda. Cara, é isso. O cara entra na resenha, ele quer que o Ibis... Se o Ibis ganha, o cara fica puto, o cara escreve lá e ele fala assim, não é possível, né? Depois que a gente iniciou o patrocínio, assim, o que a gente recebeu de... Vocês estão acabando com esse time tá ganhando agora, né? Fala que foi sem querer. Eu tinha um time quando eu disputava um torneio universitário que era péssimo. Quando eles ganhavam qualquer coisa, eles invadiam a quadra e falavam, foi sem querer. Tipo, não era pra gente ganhar. O Ibis tem essa parte. Você lembra de algum exemplo dessa parte, Murilo? Eu lembro vários. O que eles faziam muito era o seguinte: tinha uma negociação frustrada com um grande craque num time, o time ia lá, sei lá, o Corinthians anunciou, informamos que a negociação com o Drogba não foi pra frente, o Ibis ia lá e fala assim, informamos que a negociação com o Drogba não foi pra frente, ele também não vem pra cá. Eles usavam isso. Tipo, pra falar que não vem, nós também podemos. E aí todo mundo achava engraçado demais. Eles copiavam um pouco do texto e mandavam o mesmo recado. É isso, e o chocolate, que assim, qualquer time que toma um chocolate, eles também tiram uma onda, né? Acho que assim, o Nilcinho, que é um cara hoje muito conhecido lá, porque ele é um jornalista que, enfim, desenvolveu toda a rede social, todo o tom de voz, toda a pegada, né? Muito criticado, inclusive, pelos jogadores. Os jogadores ficam putos com ele muitas vezes. Pô, a gente não quer ser o pior time do mundo, a gente não quer ser reconhecido por perder. Porque depois que você entra, o jogador quer ganhar, cara. Claro, o jogador tá lá. A reputação dele não deve ser muito legal. Exatamente. Lá em cima o presidente tem um elemento de comunicação que é rentável. Exato. Pra ele tá ótimo, mas pra quem tá jogando não fica muito bom. E eu acho que quando a gente conseguiu passar pelo primeiro estágio, que acho que era o estágio mais difícil, assim, que era fazer o primeiro convencimento mesmo de que aquilo era bom, assim, cara, olha só,
tem o jeito tradicional de fazer aqui. A gente patrocina o time, compra a placa, faz o afiliado, beleza. Agora, tem um jeito diferente. Tem um jeito de escolher um produto diferente, ir para o Oceano Azul, ter uma entrada realmente que não é muito tradicional, e a gente vai fazer um patrocínio de um time, mas a gente vai fazer do pior time do mundo, que do ponto de vista futebolístico não tem uma propriedade que tem um valor muito grande, mas do ponto de vista de comunicação tem uma propriedade muito grande. Então, assim, o jogo, quanto vale o jogo do Ibis? Assim, aqueles 40%. O pedaço da camisa do Ibis, a propriedade no mas, uniforme. Cara, quanto vale a resenha? História, Quanto vale todo o potencial de conversa que aquilo tem? Né? Então, assim, eu me lembro que quando a gente conseguiu convencer eles, entrou a parte da mão suja, né? Que é a sua pergunta, que é assim, como a gente conseguiu viabilizar? Acho que a primeira coisa, assim, o Ibis tem um cara que é o Celso de Campos Júnior, um jornalista, inclusive tem um livro maravilhoso, o livro do Abel, ele que fez Sim, palmeirense. daí, Você precisa conhecer, acho que é um dos palmeirenses também mais palmeirense que eu conheço, assim, realmente bem fã. E ele tem uma conexão já antiga com o Ibis, ele ficava baseado aqui em São Paulo, e aí eu consigo o contato dele, aí eu entrei em contato e, assim, até então, várias marcas tinham buscado o Ibis e tudo mais, mas eu acho que o que fez a diferença para fazer o negócio dar certo é que a gente foi além, a gente não ficou naquela propriedade, naquele território do eu sou agência, eu estou te brifando, me venha com o teu Media Kit aqui e me fale o que você tem. Cara, a gente sentou junto e falou assim, a gente tem essa ideia, a gente quer patrocinar, é uma casa casa de aposta esportiva, assim, super respeitada na Europa. Cara, vai fazer bem, vai aumentar a reputação, vocês estão fazendo negócio com alguém que vai ajudar vocês. E, mas eu não... Como que a gente faz? Cara, a gente desenha junto. Então, assim, a gente foi agência, a gente foi também um pouco do departamento de marketing do Ibis, fazendo o quê? Desenhando Ibis, né? todas desenhando todas as entregas, desenhando o patrocínio, as exclusões, o que estava dentro, o que estava fora, dando. E eu acho que dando muito, cara, eu negociei isso, pessoalmente. Não foi assim a minha equipe, foi eu, cara, porque também tinha um lance assim de querer fazer acontecer, fazer dar certo, né? E dar também a tranquilidade, né? Que era um parceiro que estava envolvido e que queria não só o patrocínio, né, das propriedades, mas também queria entregar muito. Depois eu posso contar, mas a gente entregou muito para o Ibis, né? Então foi uma parceria muito positiva. E aí a gente conseguiu chegar numa condição comercial muito favorável, assim, favorável demais para o Ibis. Até porque, como especialistas em digital e comunicação, a gente conseguiu valorar propriedades que o Ibis nem sabia que ele tinha valor. Né? Um clube de futebol, muitas vezes, acaba não valorizando. Agora sim, né? Agora valorizam até o post que o cara faz na rede social dele, mas naquela época ainda tinha um certo hiato nesse aspecto. Então a gente ajudou muito a construir valor, a construir a entrega para o Ibis, valorizando o mundo, mostrando para eles, cara, a camisa não vale muito, mas, cara, você tem a rede social aqui, você tem isso, você tem aquilo, você tem um engajamento, isso vale, eu vou vender isso para o cliente. E eles toparam, e eles gostaram, a gente estabeleceu uma relação comercial muito positiva, que ficou uma sensação muito de ganha-ganha. A Betson, porque contratava um time e toda uma exposição que ganhou, inclusive depois, a gente teve 1,6 bilhão de dólares em mídia espontânea com esse case. E eu não preciso dizer para vocês que custou duas mariolas. Não vou falar menos do que a omoplata de qualquer time da Série B. Exatamente, custou muito menos. Custou muito menos, né? Então acho que um pouco foi isso, assim, foi a gente sentar com o Ibis e, cara, fazer um pouco do trabalho deles, que na verdade não é porque eles não queriam fazer, porque eles não tinham a maturidade, não tinham a organização, né, para conseguir fazer. E encaixava perfeitamente com o mote, né? Até você pode jogar com os melhores. Foi como vocês usaram a personificação do clube aí,
né? Até o Ibis pode jogar com os melhores. Porque eu lembro que a peça era divertida, o Não, filme que demais. fizeram era divertido. O treinamento deles, eles furavam a bola, erravam o passe. Pô, podia foi- fazer um corte foi aqui e divertido. passar o filme pra turma aí, porque o filme é Podia. muito bom. Ou então, no mínimo, se tiver na rede social, deixar o link na Porque descrição o do filme YouTube. realmente foi... na O descrição. pessoal- Sabe o que é na engraçado? descrição. A gente foi lá gravar o vídeo, né, na Arena Pernambuco e tal, então, cara, foi super incrível. A gente fez uma gravação, assim, parceria com a Boiler e tal. Foi uma gravação de filme de Nike. Qualidade, assim, de foi uma gravação de qualidade, assim, qualidade. cara, com padrão, Eu me assim. diverti com essa peça, com esse filme. E- Toda vez que ele passou. E é muito engraçado, porque o lance era, a gente lançava a Betson e falava assim, agora todo mundo joga com os melhores do mundo, até você. Isso. E cara, até o Ibis, né, jogava. Isso, é isso que eu falei. E os caras erravam. O clube no mote É, da campanha. O filme, os caras erravam. Tipo, eles iam fazer um drible, eles tropeçavam, eles iam chutar a bola, eles chutavam pra fora tal. Só que pra gravar, os caras acertavam tudo, cara. Você Mandava a falou, bola pro cara, o cara pau, dava aquele chute no Pô, você ângulo. não Assim, entendeu que é pô, pra cara, errar, você tem meu? que errar, cara. Os caras, não. Pô. Mas a gente teve que fazer umas 10 gravações, porque 9 eles acertavam. Inclusive, depois a gente lançou uma peça muito curiosa na campanha, que era os erros de gravação. E Que os era erros de eles gravação fazendo golaço. eram os acertos, cara. Ó, Dos caras. se a gente for fazer um corte, esse é um corte importantíssimo. Os jogadores do Ibis, vocês são bons nas duas coisas, de bola e bons atores. Porque vocês tiveram que falhar pro filme. Exatamente, foi maravilhoso, porque onde já se viu os erros de gravação são os caras São os acertando, fazendo acertos, né? golaço e tal. Realmente, assim, fizeram uns golaços, assim, foi muito legal. Espetacular.